Você já parou para pensar que talvez a sua vida não muda, os seus resultados não mudam, porque você está fazendo sempre a mesma cópia? Imagine que você tem um documento original e você quer transformar este documento, você quer outras cópias, você quer modificar essas cópias. Ou seja, você tem um documento original, você tem um padrão na sua vida, mas você quer modificar a sua vida. Mas você resolve fazer algumas impressões e você coloca sempre o mesmo documento lá, o mesmo documento original, o mesmo padrão. E você faz cópias e cópias e cópias, querendo resultados diferentes. Como você vai conseguir? Entendendo que você precisa modificar este documento principal, esse documento original, ou seja, você precisa modificar os seus padrões. Eu tive dois grandes entendimentos que deram aquela virada de chave na minha vida, que fez eu transformar a minha vida e os meus resultados. E a partir disto, a partir deste ensinamento que eu vou passar aqui hoje, eu aplico isso diariamente na minha vida e minha vida vem se transformando dia após dia, modificando totalmente os resultados que eu tinha há alguns anos atrás. Hoje em dia eu sei como criar a realidade que eu desejo e é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter, porque é algo muito simples, mas os resultados parecem ser mágicos. As pessoas que vão te olhar de fora, que não vão ter esse entendimento, vão pensar que está acontecendo algo estranho na sua vida, porque você vai conseguir modificar a sua vida, os seus resultados muito rapidamente quando você entender o que eu vou passar aqui e aplicar isso na sua vida. Porque entenda o seguinte, a nossa vida ela é um reflexo do nosso interior. Quando você ajustar o que precisa ajustar dentro de você, você automaticamente precisa, por lei, por uma lei natural do universo, você precisa modificar o externo. Então não tem como não dar certo. Se você aplica da maneira certa, precisa dar certo, porque é uma consequência, é uma causa e um efeito. Então a primeira coisa que você precisa ter um entendimento é que o nosso subconsciente, ele governa 95% da nossa vida. Por mais que nós possamos acreditar que nós estamos a todo momento tomando decisões conscientes, nós não estamos. Nós estamos agindo de forma automática, baseada em padrões que foram armazenados, programados na nossa mente subconsciente, ainda lá na nossa infância. E é isso que governa grande parte da nossa vida. Enquanto nós estivermos com os mesmos padrões, não tem como mudar os resultados. Você precisa ter um entendimento que precisa mudar o padrão subconsciente para que só então você possa modificar os seus resultados, que vai ser uma consequência natural. Outro grande entendimento que eu tive com o professor Hélio Couto é o seguinte. Eu até fiz uma anotação para mim, para me lembrar todos os dias. O que eu acredito, mas que não funciona, que não está me trazendo bons resultados diários, eu jogo fora. Eu jogo fora. Entenda o seguinte, quando eu comecei a acompanhar o professor Hélio Couto, há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha muitas crenças, muitas limitações, muito medo. Medo de mudar a minha vida, medo de me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que eu não ia gostar de ser. Mas eu sabia que naquele ensinamento do professor Hélio Couto, no caminho das palestras,
tinha o que eu precisava para mudar a minha vida. Então eu comecei a acompanhá-lo. Eu tinha muitas limitações, muitas crenças em relação ao que ele falava, porque tudo que ele falava era exatamente o oposto do que eu tinha aprendido, do que eu acreditava. Mas tem um detalhe. O que eu acreditava, o que eu aprendi, o que foi programado ali na minha mente subconsciente, ainda na infância, não estava me trazendo os resultados que eu queria. Não estava modificando a minha vida. Muito pelo contrário. Eu estava repetindo sempre os mesmos resultados. Eu estava repetindo ano após ano a mesma vida. E aquela vida eu já não desejava mais para mim. Então eu entendi que eu precisava me abrir. Eu precisava parar de julgar e tentar entender o que ele estava passando. Conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo, interpretando, aplicando na minha vida. E ali sim, eu comecei a mudar os meus resultados. Então a virada de chave que eu entendi com o professor Hélio Couto é que aquilo que eu acredito que era uma verdade para mim, mas que não está me trazendo o resultado que eu quero, eu preciso pegar e jogar fora, jogar no lixo, modificar aquela informação, modificar aquele programa, para que então eu possa conseguir resultados diferentes. Porque entenda o seguinte: enquanto você tem a mesma informação, você terá sempre os mesmos resultados. É como se você tivesse uma folha, um documento, e você quer fazer cópias. Como você vai usar aquele documento e tirar cópias diferentes do documento? Você sempre vai tirar cópias iguais àquele documento. Ou seja, os seus resultados sempre vão ser iguais à informação original, à informação padrão que você tem na sua mente subconsciente. Então, aos poucos, através da repetição, você precisa mudar essa informação, você precisa mudar este documento, este padrão, para que então automaticamente você comece a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente e a ter resultados diferentes. E quando eu digo diferente para melhor. Diferente no sentido de ter facilidade em criar a vida que você deseja. Porque para modificar a nossa vida, para ter resultados diferentes, não é necessário esforço. Não é necessário esforço. Não precisa ser difícil. Só é difícil, só precisa de esforço se você tem esse programa na sua mente. Se você acredita que precisa demorar, se você acredita que precisa ser difícil, se você acredita que você precisa se esforçar para mudar de vida. É óbvio que você vai começar a agir de forma diferente, a entrar em ação, não ficar sentado esperando que num passe de mágica a sua vida se modifique. Dessa forma não vai acontecer. Mas não é necessário esforço, você precisa sim se dedicar em criar a vida que você deseja, aplicando estes ensinamentos que eu vou passar aqui. Não é complicado, é simples, mas você precisa manter a constância. Repetir isso de forma diária, porque todos os dias estamos criando a nossa realidade. Então não adianta você criar o que você deseja uma semana e na outra semana você deixa as coisas acontecerem. Quando você não decide o que você quer, quando você não toma ações, decisões em direção ao que você quer, ao que você deseja, a sua realidade simplesmente acontece. Então, acontecem coisas boas, mas acontecem coisas ruins. E muito provavelmente, em 95 ou mais por cento das vezes, você vai recriar a mesma vida que você já tem, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sem obter resultados diferentes. Então agora eu quero ler aqui um pequeno trecho desse livro, A Chave Mestra,
na página 37, onde diz o seguinte: a mente subconsciente não é capaz de discutir controvérsias. Assim, se ela aceitou sugestões falsas, a forma certa de superá-las é utilizando uma potente sugestão em contrário, que deve ser repetida frequentemente para que a mente a aceite, para que acabe criando hábitos novos e saudáveis de pensar e viver, porque a mente subconsciente é onde reside o hábito. O que fazemos repetidamente torna-se mecânico. Deixa de ser um ato de reflexão, faz marcas profundas na mente subconsciente. Então entenda o seguinte: se você quer modificar a sua vida agora, se você quer ter novos resultados, entenda, não se apegue àquilo que você acreditou até hoje. Porque muitas das coisas que você acreditou até hoje não te trouxe resultados que você deseja. Não está modificando a sua vida. Provavelmente, muitas dessas coisas que você acreditou até hoje estão te trazendo problemas e dificuldades. Repetições de situações iguais, onde existem brigas, desentendimentos, dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento. Então entenda que você precisa substituir isso através de repetições. E aqui não é algo automático, não é algo forçado. Você não vai ficar repetindo as coisas conforme um papagaio. Não é isso. Tem um entendimento por trás. Tudo isso que eu abordei desde o início do vídeo. Pegue o entendimento disso e aplique nessa repetição. Então, no seu dia a dia, perceba, esteja mais consciente do que você está pensando, principalmente do que você pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. Como você pensa em relação àquilo? Porque é conforme você pensa que você acredita. E se você acredita daquela forma, aquilo é um programa automático na sua mente. Então você sempre vai agir baseado naquela informação, naquele programa. Entendeu? É dessa forma que funciona. Quando você passar agora a agir de forma diferente, por exemplo, a repetir sugestões para que sua mente aceite. A mente, ela é muito resistente a coisas novas, a coisas diferentes. Ela vai aceitar com muita facilidade aquilo que já é um padrão, aquilo que ela já está acostumada. Por exemplo, se você sempre teve que se esforçar muito no trabalho para gerar dinheiro e chega alguém e diz para você que fazer dinheiro, que ganhar dinheiro é muito fácil, é muito simples, é muito rápido, você não vai aceitar. Porque não é a informação que você tem. Não é isso que você vivenciou de forma automática durante todos esses anos. Então você não aceita. Você não acredita. Quando você for fazer novas sugestões, você precisa driblar a sua mente para que ela não resista, para que ela não bloqueie essa nova intenção. Por exemplo, imagine que você sempre teve dificuldades financeiras e então você quer reprogramar essa parte. Você vai usar sugestões para essa área específica da área financeira, do dinheiro. Então você resolve, você ouviu na internet, que você precisa fazer repetições, afirmações. Por exemplo, eu sou rica, eu sou importante, eu sou admirada, eu tenho ótimos resultados. Mas lá no fundo, lá na sua mente você escuta, que mentira! O que você pensa que está fazendo? Você está mentindo para si mesma. Como você foi capaz de acreditar nisso? É sério que tu acredita que isso vai te trazer resultados?
Então, a sua própria mente começa a te condenar. Por quê? Porque ela está resistindo a uma nova informação. Uma informação diferente que não está ali na sua mente subconsciente. Não adianta ficar repetindo diariamente: eu sou rica, eu sou rica, eu sou próspera, eu tenho ótimos resultados, e você não sentir isso. Então, tem uma maneira de driblar isso, fazendo afirmações. Afirmações são afirmações, mas em forma de perguntas. São sugestões em forma de perguntas. Então você pode se fazer a seguinte pergunta: como eu posso ter mudado tão rapidamente a minha vida? Como a minha vida financeira está mudando tão rapidamente e positivamente? Como eu posso estar modificando os meus resultados de uma forma tão extraordinária? Sempre em forma de pergunta. E aqui tem um segredo que pouca gente fala, mas que tem um grande entendimento e uma grande virada de chave. Sempre perceba o seu sentimento. O seu sentimento precisa estar positivo. O seu sentimento mostra exatamente o que você está criando para a sua vida. Quando você diz, eu sou rica, mas você tem problemas financeiros, e você diz, eu sou rica, o que você sente? Talvez sente que está se enganando. Você não tem um sentimento positivo em relação a isso. Ou seja, ali você está na resistência. Mas se você diz, como eu posso estar modificando a minha vida tão rapidamente? E você faz uma pergunta, é como se ainda não tivesse se realizado, mas como se você já estivesse no caminho, já estivesse modificando grandes coisas, várias coisas na sua vida. E ali você tem um sentimento bom. E quando você tem um sentimento bom, você está no caminho certo. Então você repete isso. Quando você vê uma dificuldade, você modifica, você faz uma pergunta, uma afirmação de forma positiva. Por exemplo, quando você se pega tendo que fazer uma apresentação de um trabalho ou numa equipe, ou uma apresentação até de trabalho, de emprego, e você se pega com aquele sentimento ou com aquele pensamento de as coisas não dão certo para mim, eu sou muito tímida, eu sou muito insegura, eu não consigo me expressar. Você percebe que você está sugestionando a sua mente subconsciente de forma negativa? Porque provavelmente não é a primeira vez que você diz que você é tímida, que você é insegura, que você não consegue se posicionar, que você não consegue acreditar em si mesma. Você está repetindo isso. E como diz aqui no livro, a mente subconsciente, ela não consegue, ela não critica, ela simplesmente aceita aquilo, através da repetição. De tanto que você repete, ela entende que aquilo é um padrão. E se é um padrão, vai lá na sua mente subconsciente e se torna um padrão automático. Então, nesse momento, quando você pensa, quando você tem esse diálogo interno, quando você repete isso, eu sou muito tímida, eu sou muito insegura, você muda, você modifica, você não precisa falar para ninguém, você não precisa falar alto para as pessoas ouvirem, você pode simplesmente falar mentalmente, para que você vá repetindo isso. Como eu posso ter me tornado uma mulher tão confiante e segura? Como eu posso estar tendo ótimos resultados com o meu trabalho? Repetindo isso. Não espere resultados
imediatos. Da mesma forma que você foi programando a sua mente com coisas negativas, com histórias mentais negativas, onde as coisas não dão certo para você, onde você tem dificuldade nos relacionamentos, onde você se considera inferior, e você foi repetindo isso ao longo dos anos, criando a vida que você tem hoje, com os resultados que você tem hoje, com as dificuldades, os problemas que você tem hoje, da mesma forma, é uma construção diária agora que você precisa fazer, modificando essas conversas internas para o positivo, fazendo essas afirmações diárias quando você percebe que você está indo para o negativo. Quando você percebe que você está começando a ficar com medo. Quando você percebe que você está agindo com insegurança. Você muda, você modifica, você faz essa formação. Como eu posso estar me tornando a cada dia uma pessoa, uma mulher mais confiante, mais segura, com melhores resultados? Uma mulher que consegue se comunicar. Como pode? Como eu posso estar criando resultados tão positivos, tão rapidamente na minha vida? Vai brincando e perceba. Sempre o seu sentimento. Se o seu sentimento é positivo, você está no caminho certo. Não tem erro. Lembrando que para se tornar uma mulher constante, uma mulher que cria de forma consciente a vida que deseja, você só consegue fazer isso através da repetição diária. Você se torna a pessoa que você repete ser. E isso nós estamos aprendendo no grupo Mulher Constante. Se você tem interesse, entre na lista de espera, porque em breve estaremos abrindo o segundo grupo. Então ali você terá práticas diárias para se tornar verdadeiramente uma mulher constante com resultados. Então esse era o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.